E para você que clicou no conteúdo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal. Aqui você encontra reflexões que podem ser acompanhadas enquanto você dirige, trabalha, estuda ou até mesmo toma o seu cafezinho. E hoje, sem enrolação, vamos falar de um tema que mexe com a democracia brasileira. Quando até os advogados viram alvo do poder, o que sobra para nós meros cidadãos comuns? Fica comigo aqui até o final, porque essa é uma daquelas conversas que você vai querer ouvir com atenção, mesmo fazendo outras coisas. E nós temos aqui um episódio envolvendo o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pois é, temos um episódio aí envolvendo o ministro que mostra até onde o poder pode ir quando não encontra limites. Um grupo de 11 conselheiros da OAB do Distrito Federal decidiu subscrever um pedido de medidas firmes contra o ministro Alexandre de Moraes. E o motivo? A prisão de uma advogada e a violação de suas prerrogativas profissionais. Em um caso que expõe não apenas um conflito jurídico, mas um choque frontal entre o que deveria ser o Estado democrático de direito e o exercício de um poder atualmente quase absoluto. Segundo os conselheiros, houveram abusos claros. A advogada teve os seus celulares apreendidos, mesmo após informar que os aparelhos continham informações de clientes, e foi alvo de prisão preventiva logo após uma reunião entre a OAB e o próprio ministro. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, havia dado parecer contrário à prisão da advogada. E adivinhem só? Mesmo assim, a medida foi decretada. O que isso nos mostra? Mostra que hoje há um desequilíbrio perigoso em nosso Brasil, onde a lógica da autoridade se sobrepõe às garantias individuais e às próprias instituições de proteção da advocacia. O pedido dos conselheiros não é um pedido pequeno. Eles exigem que a OAB reconheça formalmente a violação, que faça um desagravo público, que tome medidas administrativas e judiciais contra o ministro, que leve o caso ao Senado como crime de responsabilidade e que estabeleçam protocolos claros para proteger os advogados em situações semelhantes. Em outras palavras, eles estão pedindo para que a OAB deixe de ser apenas uma espectadora e finalmente se levante em defesa da profissão e do Estado democrático de direito aqui no Brasil. Agora, a grande questão central é: se nem os advogados estão protegidos, quem estará protegido aqui no nosso Brasilzão? A função da advocacia é justamente a de garantir que qualquer cidadão tenha voz e amplo direito à defesa, mesmo nos momentos mais críticos. Mas se o próprio advogado vira alvo de medidas autoritárias, sem respaldo jurídico sólido, o que sobra para nós, meros cidadãos comuns? Bom, estamos vendo a inversão de valores. Quem deveria limitar o poder acaba se tornando uma vítima dele. E ainda cabe uma reflexão. A justiça, em teoria, é cega. Mas aqui no nosso Brasilzão, parece que ela enxerga e enxerga muito bem. Enxerga a quem punir, enxerga a quem poupar, enxerga os amigos e os inimigos, enxerga a política, mas fecha os olhos para as garantias fundamentais. É uma cegueira seletiva, conveniente para manter controles, mas destrutivas para a democracia que diz tanto defender. O episódio mostra também a fragilidade das nossas instituições diante do protagonismo de indivíduos que concentram poder. Quando um ministro pode ignorar pareceres, atropelar prerrogativas e transformar advogados em alvo, o que vemos não é um Estado de direito, mas o risco de um Estado arbitrário. E o mais grave, neutralizamos isso como se fosse apenas mais um capítulo de uma novela da política brasileira. O gesto dos conselheiros da OAB é pedir medidas firmes. Pode ser pequeno diante da magnitude do problema, mas não deixa de ser simbólico, principalmente por acontecer justamente na semana em que se iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma reação, uma tentativa de dizer basta. E convenhamos, em um cenário em que o silêncio se tornou a regra, qualquer voz que se levante contra o abuso de poder
merece e deve ser ouvida. No final das contas, a pergunta que fica é muito simples. Até quando nós brasileiros vamos continuar aceitando que direitos sejam atropelados em nome de um suposto bem maior? Hoje foi uma advogada, amanhã pode ser qualquer um de nós. É por isso que defender prerrogativas não é defender apenas uma classe, mas sim o próprio princípio da liberdade que sustenta uma sociedade democrática. Pense nisso, estamos diante de um alerta. Ou reagimos agora, ou vamos assistir, calados, à construção de um poder sem limites que se alimenta justamente da nossa omissão. E para você que dedicou a sua preciosa atenção até agora comigo aqui nesse vídeo, muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de me contar a sua opinião aqui nos comentários, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e nas outras redes sociais também, hein? Até a próxima reflexão e valeu!